Anauê. Oi, pessoal. Aqui é o Lucas Política, mais um episódio de Lucas Política explicando ideologias políticas. E hoje nós iremos explicar a ideologia integralista. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir desculpas pela demora de postar o vídeo, porque eu realmente paralisei mesmo. Demorei para postar o vídeo, mas a partir de agora eu vou começar a postar eles com mais frequência. E também fiquem de olho na aba comunidade, que eu vou estar postando algumas enquetes lá. Bem, hoje nós iremos falar do integralismo. E antes de falar do integralismo, nós temos que ter o contexto histórico do integralismo. O integralismo é uma ideologia originalmente brasileira, criada por Plínio Salgado, iniciada especificamente em 7 de outubro de 1932. Mas antes da gente chegar lá, a gente tem que ver o que realmente, como Plínio Salgado, começou isso. O integralismo é uma ideologia que é considerada uma vertente do fascismo. Muitos até mesmo dizem que o integralismo é apenas uma versão abrasileirada o integralismo é uma versão abrasileirada do fascismo. Mas o fascismo, ele, como estava em um país, que é o Brasil, que é muito diferente da cultura europeia, com muitas coisas diferentes, diversidade muito maior, o integralismo teve que se distinguir do nazismo e do fascismo e acabou pegando características próprias. Então, antes de falar do integralismo, nós temos que falar da história do integralismo, mais especificamente. Plínio Salgado, antes de criar o integralismo, Plínio Salgado foi para a Europa, para a Itália de Benito Mussolini, a Itália fascista de Benito Mussolini. E lá ele acabou se apegando bastante e pegando muitas ideias fascistas e achando o fascismo uma ideia legal de ser aplicada. Então ele volta para o Brasil e começa a criar a sua ideia, desenvolver a sua ideia. E no dia 7 de outubro de 1932 é criado o Manifesto de Outubro, que é o primeiro manifesto integralista, assim iniciando a história do integralismo em atividade no Brasil. O movimento integralista, quando foi iniciado, teve rapidamente um crescimento bem expressivo. E o integralismo no Brasil chegou a ter cerca de entre 500 mil, entre 200 mil e 1 milhão de participantes do integralismo. Lembrando que o Brasil naquela época tinha cerca de 42 milhões de habitantes. Então o movimento integralista era uma coisa que realmente era grande para a época. Era um considerado um movimento grande. Então, e o integralismo acabou se formando. E o integralismo cresceu muito rápido, surgindo na época a AIB, Ação Integralista Brasileira, AIB, criada pelo Plínio Salgado, que rapidamente atingiu esses números que eu falei, entre 200 mil e 1 milhão de membros. Porém, o integralismo logo acabou se dissolvendo em uma velocidade até que veloz, né? Porque o integralismo era muito baseado no fascismo e estava começando naquela época a Segunda Guerra Mundial e acabavam também descobrindo algumas atrocidades feitas pelos fascistas naquela época. Então, logo o movimento integralista perdeu muito a sua força de uma maneira muito rápida. E também com Getúlio Vargas na Revolução de 30, os integralistas apoiaram Getúlio Vargas na Revolução de 30, mas acabaram se dando mal nessa, já que Getúlio Vargas proibiu todos os partidos políticos, incluindo a Ação Integralista Brasileira, que isso deixou os integralistas muito bravos. O Getúlio Vargas também tinha prometido o Ministério da Educação para o Plínio Salgado. Porém, ele acabou não prometendo isso e acabou não cumprindo isso para o Plínio Salgado. Ele dissolveu todos os partidos políticos, incluindo a Ação Integralista, que deixou os integralistas bravos, muito irritados, e logo após algum tempo os integralistas fizeram uma marcha tentando chegar até a casa e dar um golpe de Estado, a casa do presidente, dar um golpe de Estado e aplicar o integralismo no Brasil. Porém, o exército brasileiro e as forças regionais conseguiram parar e basicamente todos eles foram presos. E ainda com a morte do Plínio Salgado, acabou que o movimento se dissipou de uma vez por todas. Porém, agora nós iremos falar o que é o integralismo. O integralismo é uma ideologia política que preza, é uma ideologia política de corrente conservadora cristã que apoia um Estado integral dos brasileiros. Eles acreditam que para chegar no Estado integral, que é o que o integralismo quer, eles primeiro teriam que chegar e fazer algumas coisas.
O integralismo é dividido em três grandes formações. A pátria, a menor área de integração seria a família, depois seria a família. A família cuidaria da questão da cultura, né? Da tradição. O que é essa tradição? A tradição cristã, que de acordo com muitos integralistas, alguns apoiam até mesmo aplicá-la à força contra todas as outras religiões. Assim, a família deixaria a área cristã, né? Deixaria não, faria uma tradição cristã no país, cristã conservadora. E os integralistas apoiam a abolição das classes sociais, porém não da propriedade privada. Mas o que muda muitos integralistas dos socialistas e comunistas é que, mesmo eles tendo um protecionismo muito grande, que em outro vídeo eu posso explicar o que é protecionismo, eles tendo um protecionismo muito grande, eles mesmo assim ainda apoiam o capitalismo. Só porém é um capitalismo diferente, eles apoiam um capitalismo mais nacional. Já que eles dizem que o capitalismo é uma coisa muito... Eles acreditam num capitalismo diferente, né? Se você procurar alguns comentários de alguns integralistas, você vê que eles dizem que acreditam num capitalismo diferente. Porque eles dizem que o capitalismo só busca no lucro. Então eles acreditam no capitalismo nacional, ou melhor, internacional. Ou seja, o país é internacionalmente capitalista, porém ele não tem classes sociais, ou seja, é uma mistureba aí. E ainda com a cultura conservadora, eles acreditarem num país de cristão, capitalista, porém sem classes sociais. Em poucas palavras, isso é o integralismo. E agora nós iremos falar sobre os vestimentas integralistas, que são uma coisa muito peculiar deles. Os vestimentos nazistas da Alemanha nazista eram geralmente roupas cinzas ou pretas, com a suástica nazista no braço. Já os integralistas eram uma roupa verde ou azul e com o sigma integralista. O que é o sigma? Isso aqui é o sigma, esse símbolo aí. Você pode pesquisar bandeira integralista no Google, que você vai encontrar. Esse símbolo, que é o sigma, que é um símbolo que significa a integração, né? A união, né? Por isso que é integralismo. Que inclusive a bandeira integralista a bandeira nazista é vermelha e no meio vermelha com um círculo branco e no meio a suástica nazista. Já a bandeira integralista é azul com um círculo branco e no meio o sigma, muito parecida inclusive as duas. Tanto quanto as vestimentas, como eu falei. Muitos confundem roupas integralistas com roupas fascistas e nazistas, pela altíssima semelhança dos dois movimentos. Então, o integralismo ele também se distingue muito dos nazistas porque eles não apoiam uma raça superior. E também eles, como os nazistas, eles falavam de um passado glorioso, porém esse passado glorioso ele era falando no integralismo sobre os indígenas e sobre os povos indígenas e tal. E também eles acreditavam na integração de todo o Brasil, sendo negros, brancos, pardos, indígenas. Tanto que eles usavam, para representar também os indígenas, o seu lema Anauê. Que Anauê é uma palavra em tupi que significa, que tem a tradução como mais ou menos você é meu irmão, você é meu amigo, você é meu camarada, entendeu? Anauê. A saudação integralista também era uma coisa muito parecida com a saudação nazista, já que os nazistas, eles tinham a famosa saudação deles, que era a saudação nazista. Já os integralistas tinham uma saudação diferente, que podia ser essa ou também essa. Inclusive a saudação nazista também podia ser essa, que Hitler fazia, porém o Plínio Salgado fazia assim, colocando a mão só um pouco para o alto. Assim, isso também ajudou que o movimento se dissipasse muito mais rápido, porque tinham semelhanças absurdas e assustadoras com movimentos nazistas e fascistas. Então é algo que assustou a grande população e também hoje em dia ele acaba sendo muito pequeno. Porém, hoje em dia, o tema integralismo continua, a cada dia que passa, está sendo mais comentado por tanto quanto a volta. Se você acha que o movimento integralista se dissipou, você está enganado, pois na época nós tínhamos a A e B e hoje nós temos a F e B. Frente Integralista Brasileira. Antigamente nós tínhamos a A e B, a Ação Integralista Brasileira, agora nós temos a Frente Integralista Brasileira,
que é o principal movimento integralista de 2023, esse ano aqui, é a FIB, né, a Frente Integralista Brasileira. E atualmente conta com cerca de 200 membros. 200 membros, 200 membros. Cerca de 200 membros, eles agem principalmente nas redes sociais, porém existem algumas, se você pesquisar integralismo no próprio YouTube, você pode ver algumas marchas integralistas nesse ano, desde 2018 para cá mesmo. Bem novo. Então, e também existem grupos integralistas menores, como o integralismo quântico. Porém, eu não vou conseguir que eles acreditam que existe um integralismo, para poder alcançar o integralismo, existe uma fórmula matemática que se a gente descobrir o livre mercado, a fórmula matemática para controlar o livre mercado. Eu não vou conseguir falar do integralismo quântico aqui porque eu tentei procurar, mas eu não encontrei informações nem no YouTube nem no Google sobre o integralismo quântico. Eu procurei em vários sites, porém eu não encontrei sobre o integralismo quântico. Porém ele existe. Se você quiser pesquisar e procurar sobre o integralismo quântico, você pode procurar, tá bom? E hoje em dia os movimentos integralistas se dissiparam muito. E eles se dissiparam principalmente em movimentos neonazistas e no maior movimento, que é a FIB, Movimento Frente Integralista Brasileira. Então, por hoje é mais ou menos isso que eu tenho para falar para vocês sobre integralismo. Então, deixa um like, se inscrevam no canal se vocês quiserem que eu continue postando vídeos, porque isso me ajuda muito, e compartilhem com as pessoas para poder, principalmente, espalhar o conhecimento, cujo objetivo desse canal é espalhar o conhecimento e explicar as ideologias políticas de forma correta e o mais imparcial possível. Então, muito obrigado. Também fiquem de olho na aba comunidade que eu vou estar fazendo uma enquete lá, ok? Então, muito obrigado. O vídeo vai ficando por aqui. Tchau.